Voltamos ao vivo com Manhã Diversa dessa quinta-feira. São agora 10 horas e 27 minutos e hoje nós estamos falando sobre insônia e os medicamentos para dormir. Quem está com a gente aqui no estúdio é a médica neurologista Fabiana Veloso. Fabiana, seja muito bem-vinda, então, prazer te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer falar com vocês e com todo mundo de casa também. E para a maioria da população, dormir 8 horas por noite é luxo, né? E prova disso é que, segundo a Associação Brasileira do Sono, a insônia atinge hoje 73 milhões de brasileiros. Quais são os motivos aí por trás desse número tão alto? Então, a gente tem que pensar, tem uma frase que eu acho muito interessante, que o sono, ele é um artefato do nosso dia, né? Então, o que fez, já existe insônia, sempre existiu, né? Por que hoje a gente tem essa incidência de insônia muito grande? Porque a gente tem o estresse do dia a dia, a quantidade de luminosidade que a gente é exposto durante o dia, a quantidade de luz externa, de luz natural que a gente não é exposto durante o dia, com o home office, a quantidade de horas que a gente passou a trabalhar durante a noite, né? As mudanças de horário de turno de trabalho, o aumento dos índices de depressão, de ansiedade, porque a insônia ela é uma doença, mas ela acaba sendo consequência de coisas que foram acontecendo durante sua vida, né? É um acúmulo de mudanças, de maus hábitos que você acumulou, tanto durante o dia quanto no período de preparação para o sono. Doutora Fabiana, bom que você já entrou exatamente no tema que eu queria trazer para a gente, sobre essa questão dos hábitos e até das causas psíquicas, né, de uma forma geral. De que forma, então, isso influencia? É como você disse, um acúmulo? A insônia ela é o resultado de um acúmulo? Ela é um resultado, né? A gente vamos tratar a insônia como se fosse uma febre, ela é um sintoma de alguma coisa que estava errada, né? A gente tem sintomas físicos mesmo que vão acontecer, né, da quebra do ritmo biológico, né, do dormir fora do horário, de não estar exposto à luz natural, que a luz natural ela é muito diferente. Eu estou aqui exposto à luz no estúdio, mas a luz solar, a luz natural lá fora, ela cria comandos, libera comandos de substâncias pela substância reticular ativadora ascendente, que é onde vai mandar sinal para o cérebro: eu estou acordado, é hora de produzir substâncias para eu ficar acordado, agora está diminuindo a luz, eu vou dormir. O estresse de trabalho, a depressão e a ansiedade, elas são extremamente relacionadas à insônia, né? Os maus hábitos da hora de dormir, que a gente pega tela, pega celular, e tem que trabalhar, e tem que fazer reunião na hora de dormir, e tem um monte de preocupação, eu tenho que terminar de ler isso, ler aquilo, entregar aquilo amanhã, e você deita na cama, as telas, né? Acabaram aumentando muito. Não, isso que você falou, doutora, da insônia é até engraçado, né, Roberta? E a questão da ansiedade. Porque quantas vezes eu estou extremamente cansada e aí eu deito e não consigo dormir, né? Então, assim, você está cansado, a gente acha que o cansaço, ele presume, né, um momento de descanso. E aí, exatamente, a ansiedade, né, um fluxo de pensamento completamente acelerado que às vezes te gera uma insônia, né? Muitas vezes o tratamento, né, o tratamento da insônia, ele não é definitivamente um tratamento medicamentoso. O principal tratamento para a insônia não são os medicamentos, não é o tratamento medicamentoso. É a gente ter as mudanças nesses fatores externos que estão causando a insônia. Principalmente esses sintomas que nos geram maior estresse, maior ansiedade no período, naquela preparação, no início da noite até na hora de dormir, né? Então é um processo o dormir. O dormir não é um processo passivo. A gente tem que trabalhar para que ele ocorra, não é só eu deitar, vou fechar meu olho e vou dormir. A gente tem que trabalhar para ele acontecer de uma forma natural e regenerativa, né? Porque o sono o sono profundo, né? Quando a gente consegue entrar no sono profundo, é que a gente vai regenerar a concentração, a memória, a disposição física, a fadiga do dia seguinte, a força, né, para não estar fadigado no dia seguinte, a concentração, a coordenação motora, isso tudo a gente vai renovar durante a noite para poder estar executando durante o dia. E tem uma coisa que acontece com muita gente, que é acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, né? Acordei 4 horas da manhã, tentei voltar, não consegui. Quais dicas, então, que você pode dar para essas pessoas para que esse sono ele consiga, né, ser completo e efetivo? Então, esse é um problema que é até controverso, né? Assim, eu vou acordar, o que eu vou fazer agora? Por incrível que pareça, tem vários estudos mostrando que tem benefício de você
acordei, comecei a pensar que eu não vou dormir, você levanta. Você levanta, não é levantar e pegar um celular, vai para um outro ambiente, sai da sua cama, vai para um outro ambiente com pouca luminosidade, pega uma música bem relaxante, uma prática de meditação guiada no próprio YouTube, um tricô numa luz baixinha, uma música, uma coisa que vai te relaxar. Por quê? Para você sair daquele ambiente que está te criando um estresse do que eu não vou dormir. Você vai aumentar seu estresse ali, eu não vou dormir, eu tenho que dormir, eu não vou dormir. Então levanta, vai um pouquinho, 10, 15 minutos, para sair daquele momento de que eu tenho que dormir. Provavelmente seu sono vai voltar e você vai conseguir voltar para a cama e ter mais o ciclo do sono. A gente vai ter 4 fases do sono, né? O sono inicial, o sono que ainda é um sono não relativamente profundo, até a gente chegar na 4ª fase do sono, que é o sono profundo, o sono REM, onde a gente realmente vai descansar. E isso é cíclico durante a noite, isso acontece várias vezes durante a noite. Então, pode acontecer que no momento você vai acordar. Você já fez, mas você precisa que esses ciclos aconteçam num tempo suficiente durante a noite. Então, se aconteceu, essa técnica tem muitos estudos mostrando que realmente funciona. Não ficar lá criando essa relação de ansiedade com a cama. Levanta, muda o pensamento e volta. Nossa, e quando a gente foca, só tenho mais 1 hora. Às vezes você acorda 1 hora antes do despertador e aí você fica, não, eu tenho mais 1 hora, eu tenho que voltar a dormir, eu tenho que voltar a dormir. Acho que quando a gente fica nesse foco, realmente, né? aí vai indo. Ai, agora eu só tenho 50 minutos. Aí quando vê, o efeito soneca não é uma coisa legal. Porque assim, coloquei 20 minutos, eu vou dormir 20 minutos a mais. Não é tempo suficiente para você ficar mais 5 minutos, mais 10 minutos, para você conseguir ter mais um ciclo das 4 fases de sono. Então, o efeito soneca é uma outra coisa que não é interessante você colocar o soneca. Coloca o despertador longe, é uma outra coisa que facilita do levantar da cama, né? Que é aquela... Vou ter que sair, passa uma água fria no rosto para conseguir despertar, porque ficar mais 10, 5 minutos na cama não vai fazer diferença na qualidade do seu dia, em diminuir sua sonolência diurna, na fadiga, não vai trazer benefício. É uma outra técnica que ajuda no acordar, né, no despertar. E doutora Fabiana, sobre esses ciclos do sono, né, que a gente vem conversando, eu tenho uma curiosidade. A gente tem uma ilusão, né, nós, pessoas leigas, naquela lei da compensação. Tipo, uma noite que eu dormi muito mal, eu vou compensar na noite seguinte, como se fosse um cálculo. Isso é real? Não. Como que o nosso corpo responde a essa compensação que a gente inventa? Não, mas isso não é real. Tá? A gente tem que seguir uma das técnicas de higiene do sono, né, das rotinas que a gente tem que mudar. Não é fácil, mas que a gente tem que aprender a ter para ter boa qualidade do dia, né? É isso, é a rotina da quantidade de horas de sono. A gente tem que dormir um adulto, né, entre 7 e 8 horas de sono por dia. Mas hoje eu vou dormir às 3 da manhã, porque amanhã eu posso dormir até às 10. O sono da noite, o sono no escuro, no seu horário de dormir, na temperatura ideal, a temperatura do quarto, o ambiente, isso tudo faz muita diferença. Todo o contexto, né? Todo o contexto. Então, assim, o dormir durante o dia, mas eu tenho 3 horas para dormir durante a manhã. Não é a mesma qualidade do sono, o mesmo efeito regenerativo que aquele sono de meia-noite às 3 da manhã vai te dar. Então, eu vou compensar de poder dormir no final de semana? Não, ele vai trazer... Aquele final de semana você pode se sentir melhor, né? Aquele cansaço do início da semana. Mas ao longo que isso vai se acumulando, você vai ter prejuízo de memória, de concentração, de coordenação motora, aumento do risco de várias doenças, né, cardiovasculares, aumento de risco de diabetes, de dislipidemia, de infarto, de AVC, de depressão, de ansiedade, de quedas e fraturas em idosos, porque a gente vai perdendo a concentração, vai perdendo a coordenação motora. Então, a gente tem riscos mesmo inerentes à insônia, né, ao sintoma insônia, riscos graves, inclusive de morte. E, doutora Fabiana, é importante a gente também diferenciar, né, os sintomas que estão associados a essa insônia. Por isso, há 2 tipos, né? Quais são? Conta um pouco mais pra gente sobre essas diferenças. Então, a gente tem uma insônia aguda e uma insônia crônica, né? Uma insônia aguda é aquela insônia que a gente está relacionado a essa semana eu não dormi bem, uma coisa muito pontual. Isso geralmente está relacionado a um período de estresse realmente maior, um problema familiar, um problema no trabalho, é um concurso que eu vou fazer, e dura um período e passa, né? Eu sempre dormi bem, aconteceu agora, melhorei. A insônia crônica é aquela insônia que a gente passa a ter
com frequência essa sensação de fadiga no dia seguinte, de falta de concentração, a percepção de realmente não estar dormindo bem à noite, e que isso dure mais do que 20 dias por mês, tá? Já é é um alerta, tá? E por pelo menos 3 meses. Então, isso a gente já caracteriza como insônia crônica. Né? A outra diferenciação que a gente tem que fazer em relação à insônia é o que é insônia inicial, né? E o que é uma insônia intermediária, aquela insônia do meio da noite. Insônia inicial é aquela insônia que você deita na cama e não consegue pegar no sono, demora muitas horas para pegar no sono. Né? Geralmente também mais relacionada às medidas ambientais, ao grau de estresse, a problemas ali da rotina do dormir. Né? Ao acordar no meio da madrugada e não conseguir pegar no sono, já tem uma relação, não é um fator extremamente 1 mais 1 igual a 2, né? Mas é muito relacionado a problemas de humor, principalmente depressão e ansiedade, e por isso sempre tem que ser investigado nos quadros e tratar os sintomas de humor. Ele vai fazer, aí sim, é muito mais importante atentar a esses fatores do que o tratamento realmente com os hipnóticos, com os benzodiazepínicos, para o tratamento medicamentoso da insônia. E você falou agora dessa investigação, quando que é recomendado a procura médica? Assim, em qual circunstância, qual que é o sinal? Quando o paciente começa a sentir os efeitos no seu dia, né? A gente percebe, não foi uma coisa pontual e eu estou começando a ter falta de concentração, fadiga, problemas de hipertensão que não existia, eu estou esbarrando, eu tinha uma capacidade de leitura, de concentração, de interpretação, de fala, e eu estou percebendo que isso está afetando, eu estou me sentindo mais irritado, eu estou com uma fadiga que eu não tinha, isso está repercutindo no seu dia. Então, como é que está a minha qualidade de sono? Mesmo que você não vá procurar o médico necessariamente por sono, é importante o médico, né, o clínico ou o profissional de saúde que vai estar atendendo sempre estar atento quando chegam essas queixas. O paciente chega com essas queixas, de focar muito na qualidade do sono, de como que foi, de investigar, de fazer um rastreio de como que está a rotina do sono desse paciente, porque muitas vezes o problema está ali. Excelente, doutora Fabiana. A gente vai para o intervalo agora, mas coisa rápida. A gente está aqui com a doutora Fabiana Veloso, que é neurologista, falando sobre insônia. E você que está em casa, nesse feriadão, aproveita nosso WhatsApp, manda a sua dúvida, que a gente vai ler aqui. A gente passa a sua dúvida para a doutora Fabiana, esclarece um pouco mais desse assunto. E, dá tempo só de você pegar um cafezinho e voltar, porque o intervalo é rápido. Voltamos ao vivo com Manhã Diversa dessa quinta-feira, são agora 10 horas e 42 minutos. A Associação Brasileira do Sono estima que 73 milhões de brasileiros sofrem constantemente com a insônia. Além dos efeitos negativos que noites mal dormidas causam na saúde, muitas pessoas buscam e encontram auxílio em remédios que fazem dormir. Histórias que envolvem erros com esses medicamentos, chamados sedativo e hipnóticos, levaram esse assunto ao Trend Topics do Twitter. Então estava bombando de caso de pessoas contando, quando eles usaram esse remédio, os efeitos que causou. E por isso hoje a gente continua o nosso bate-papo com a doutora Fabiana Veloso, que é médica neurologista, para esclarecer então um pouco mais sobre os efeitos da insônia e, é claro, os cuidados com medicamentos. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E nessa segunda parte da nossa conversa, eu acho importante então a gente chamar atenção para esses remédios que muitas das vezes as pessoas que estão sofrendo com a insônia, elas não procuram os médicos, Elas já vão direto, então, nesses remédios que ajudam aí a dormir, os benzodiazepínicos. Quão prejudicial, é essa automedicação? Quais cuidados a gente tem que ter com esses medicamentos? Doutor Google, né, Roberto? Exatamente. O pessoal não vai no médico, mas vai na internet. Então, tem um dado que eu estava lendo um pouquinho até antes de vir para cá, que se a gente pegar nos primeiros 2 meses da pandemia, na França, com mil e poucas pessoas, que foi feito 41% das pessoas desse estudo, eles começaram a fazer uso de medicações, de pílulas para dormir, sem nenhuma prescrição médica. Então, assim,
o grau de estresse foi muito grande, né, naquele período, e que no Brasil aumentou em 22% entre abril e maio de 2020 a compra de benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos mais comuns que a gente tem, que todo mundo conhece, né? O Rivotril, Alprazolam, Diazepam, e a gente tem o Zolpidem, que também é uma substância, um hipnótico muito famoso, né? Essas substâncias, elas tiveram um boom de uso lá na década de 70, quando foram descobertos os benzodiazepínicos em tratamentos que eles viram que controlavam crises convulsivas e diminuíam a irritabilidade em ratos. E viram que acalmava, né? O que essas substâncias fazem? Elas aumentam o nível de GABA no cérebro. O que é o GABA? É um neurotransmissor, uma substância que vai sinalizar para diminuir as funções do cérebro. Ou seja, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a irritabilidade, vai diminuir o alerta. Ou seja, vai te ajudar a dormir. Só que ele não causa sono, tá? O que os benzodiazepínicos, que os hipnóticos causam, eles são sedação, tá? Eles alteram as fases do sono, eles modificam a estrutura do sono. Eles te deixam sedado, dormindo naquela fase 1 e 2 do sono e não te deixam dormir o tempo suficiente na fase 3 e 4, que são as fases regeneradoras, as fases que vão ter benefício em relação à memória. Então, o paciente tem a sensação de que ele estava dormindo profundo, só que ele não dormiu de forma correta. Tá? Então, inclusive, os pacientes têm costume de usar outras substâncias além dos benzodiazepínicos. Usar remédios para vertigem, como Dramin. Usei Dramin para dormir. Usar remédio para alergia, usei Polaramine para dormir, né? Em termos comerciais até, mas que as pessoas conhecem. Mas Dramin para dormir? Tomei Dramin para dormir. Eles estão sedados, eles não estão tratando insônia. Quando a gente pensa em usar o tratamento medicamentoso para insônia, né, existem indicações, claro que existe, né, mas a gente tem que pensar que o tratamento ele tem que começar com tempo para terminar. A gente já tem que começar com a prescrição, assim, a gente vai começar agora para tratar um sintoma, né, como eu falei que às vezes a insônia é como uma febre, ela é um sintoma de um boom de coisas que estão vindo atrás, mas eu tenho que tratar a causa, né, então eu vou começar com determinado remédio, mas a gente já vai programar de estar procurando a causa, fazendo mudanças no estilo de vida, tratando os sintomas de humor, né? Muitas vezes a gente tem que usar remédios para controlar a ansiedade, a depressão, e aí sim são medicamentos que vão ter benefício no tratamento da insônia. Tem vários medicamentos que a gente usa que tem mudanças na estrutura do sono de uma forma benéfica e não causando dependência, né? Que um risco dos benzodiazepínicos como um todo, é o risco de dependência. Quando eu falei que eles aumentam o nível do GABA no cérebro e fazem diminuir a atividade cerebral como um todo, e o cérebro descansa, a gente está diminuindo concentração, a gente está diminuindo coordenação motora, então ocorre o risco de eu levantei de madrugada sedado, o risco de queda, eu diminuo o ritmo da minha respiração, porque o ritmo da respiração é controlado pelo cérebro, então vai aumentar a chance de apneia. E o paciente, inclusive, tem um risco de insuficiência respiratória à noite. Ele pode ter uma parada respiratória. Parece, nossa, será? Não é assim? Existe esses riscos, e esses riscos são comprovadamente por vários estudos científicos no mundo inteiro. Então, o risco de dependência física, psíquica, né? E que eles definitivamente não são a melhor indicação para tratar insônia. E a automedicação, muito menos, né? Porque vai o uso indiscriminado, pegar o remédio da mãe, da tia, do vizinho, todo dia, né? Exatamente. Peguei emprestado. Doutora Fabiana, no intervalo, como eu motivei a galera de casa a mandar as perguntas, é claro que eles mandaram. E quem está participando aqui com a gente é o Aloilson Messias Costa, de Betim, Minas Gerais. Mandou o seguinte: doutora, é verdade que os medicamentos ansiolíticos podem acentuar as demências, como o Alzheimer? Então, Aloysio, bom dia. É o seguinte, é o que eu acabei de explicar, tá? Os benzodiazepínicos, né, os remédios para dormir, eles vão diminuir todas as funções do seu cérebro. Então, a gente não vai causar um Alzheimer. O Alzheimer é um dos tipos de demência. Quando a gente fala em demência, a gente está falando de uma diminuição das funções corticais. A gente está falando de memória, de concentração, de capacidade de resolver problemas, de coordenação motora, de velocidade de pensamento. E quando a gente tem substâncias que, a longo prazo, você está usando substância todos os dias,
que vão diminuir a funcionalidade do seu cérebro, claro que você vai estar causando sintomas semelhantes a uma demência, né? Claro que numa intensidade menor, mas num idoso a longo prazo, que já tem uma predisposição genética dele a desenvolver o Alzheimer, ele está usando substâncias que vão causar sintomas semelhantes ao Alzheimer, ele vai potencializar ou antecipar a chance dessa pessoa desenvolver sintomas mais intensos da doença de Alzheimer, né? A gente tem essa diferença, ele vai causar Alzheimer? Não é causar. Mas em pacientes que não têm geneticamente a predisposição para Alzheimer, o uso abusivo, o uso prolongado, pode causar sintomas semelhantes a um quadro demencial por medicação? Sim, pode. E eu acho que a gente também costuma achar que medicamentos naturais não fazem mal. E aí, muitas das vezes, as pessoas não vão recorrer a esses medicamentos mais fortes, mas elas podem fazer uso de medicamentos naturais, seja o chá também, seja melatonina, que é muito utilizado para tentar tratar essa insônia. Você recomenda, tem que ficar atento também quando a gente fala disso? Tem sim, né? A gente acha que chá raiz, o chá da vovó, na farmácia hoje é muito comercializado, né? A passiflora, a camomila, os derivados do maracujá. E isso não é padronizado. A gente chega no balcão, nas prateleiras de farmácia e tem isso tudo com várias dosagens. Então, a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Então, você começa a tomar isso de forma... não faz mal, mas se você tomar uma dosagem muito alta, isso pode fazer mal. Tem as interações que essas substâncias têm com outras medicações, principalmente em idosos polimedicados. Você tem que informar para o seu médico que está tomando isso, porque às vezes é uma substância que dita natural e que realmente pode interagir. Tem um estudo mostrando que a associação de melissa, camomila e maracujá, tá? Pacientes que fizeram essa associação, vou tomar isso tudo, chá, cápsula disso, manipulado, e que isso fez um efeito contrário, isso fez um efeito estimulante para o cérebro, em vez de um efeito depressor ali, de diminuir a atividade cerebral para ajudar a dormir, né? A melatonina, né, uma coisa que tem muito estudo em andamento, com algum nível de evidência. A melatonina é o hormônio que a nossa glândula pineal produz, dando um sinal que é para a gente iniciar o processo do sono. Ela precisa do escuro para ser produzida. Daí a questão do diminuir a quantidade de luz no início do dia. Ela começa a ser produzida no finalzinho da tarde, por volta das 17 horas, vai aumentando o pico dela até por volta de 8, 9 horas da noite, com a diminuição da luminosidade e da temperatura também, sinalizando para o cérebro de que, opa, é hora de dormir, né? E aí hoje a gente tem a melatonina no Brasil, fora do Brasil era muito fácil, é fácil comprar, tá? No Brasil a gente só tinha até pouco tempo manipulado, agora a gente já tem a indústria farmacêutica com dosagens bem padronizadas de melatonina, e é uma boa opção, tá? Para pacientes que a gente não está usando uma droga sedativa, não é natural, é um hormônio que seu corpo produz, mas não é para ser usado de forma indiscriminada, né? A gente pode ter interação. Vou comprar a melatonina porque... Não, tem que ser conversado com seu médico, porque pode ter interação com outros medicamentos e para algumas pessoas é eficaz, para outras não. Se não está sendo eficaz, às vezes vai ter que ter um ajuste de dose, né? Às vezes não vai ter efeito, porque você vai continuar tomando uma coisa que não vai ter efeito. Então, a conversa sempre tem que existir. E voltando, doutora, até aquele assunto que você comentou sobre a relação de dependência, né, com o medicamento. Quando a gente fala de efeitos colaterais, assim, de maus hábitos a longo prazo, né, e sem provavelmente esse amparo profissional e médico, quais os riscos? O risco de dependência física, né, química mesmo, porque o seu corpo, se você tira essas substâncias de uma vez, a gente começa a ter riscos de uma crise de abstinência, que pode acontecer de 3 dias. Eu não quero, tô vendo aqui a Fabiana falar e eu vou suspender, não vou tomar isso mais. Não pode, tá? Não faz isso de jeito nenhum, porque eu já uso a longo prazo, o seu cérebro vai pedir para tomar aquilo. Ele está acostumado a receber aquela substância todo dia, então tem que ser uma retirada programada, tá? O paciente pode fazer alucinação, delírio, a crise convulsiva na retirada, tá? Uma insônia aguda, muito pior do que ele tinha, né? Os riscos do longo prazo diminuir, causar sintomas cognitivos, né? De prejuízo de concentração, memória, aumentar o risco de queda, por causa da diminuição da coordenação motora, como eu já tinha dito. E então a gente tem que buscar realmente são as mudanças, os tratamentos
achar a causa da insônia, né? Tentar achar, e as mudanças do ambiente, das rotinas de vida para dormir. E não buscar os benzodiazepínicos. Não que eles não tenham seu uso, né? Num primeiro momento, em algum momento, ele pode ser usado já com a intenção de separado. Ou seja, dormir bem é muito importante. A gente tem essa regrinha de 8 horas, né, por noite. É válido, é realmente necessário dormir 8 horas por noite, seja homem, seja mulher, depende da faixa etária? Ou essa é uma regrinha que virou aí um senso e que ninguém sabe se é verdade ou não? Não, assim, isso já é amplamente estudado, é bem definido isso, tá? O corpo precisa de um adulto, tá? Acima de 25 anos, em torno de 7 a 8 horas de sono. Ele vai ter que dormir, para dormir, eu falo assim, passando por todos esses ciclos do sono, né? Entre 7 horas e meia, 8 horas e meia de sono. Então, a gente põe 8 horas ali como um número, né? Sendo que 7 é essencial. Falar, eu durmo 4 horas por noite e é suficiente para mim. Não, não é. Você pode ter certeza que isso tá te trazendo prejuízo. Eu sou noturno, eu funciono muito bem de noite. Isso não vai estar te trazendo benefício a longo prazo. O cérebro não vai te agradecer ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem diferenças entre faixa etária, sim. Né? O recém-nascido, ele precisa dormir até 17 horas por dia. A criança em fase pré-escolar, escolar, entre 9 horas, 10 horas, às vezes, por dia. Né? O adulto, o adolescente, ali um pouquinho mais do que o adulto depois dos 25 anos, em torno de umas 9 horas por dia. Mas a gente, na vida real aqui, 7 a gente vai considerar que é um bom tempo, já que a nossa rotina da grande maioria das pessoas, um pouco mais que isso é luxo. E doutora Fabiana, sobre a boa higiene, né, do sono, a gente preparou uma arte que até vai ali pro telão, falando sobre esse conjunto de hábitos, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Ali mostra 10 recomendações para uma boa noite de sono, né? Estabeleça um horário fixo, procure se expor ao sol da manhã. Esse conjunto de hábitos entra naquele assunto que você comentou com a gente sobre o contexto favorável que te leva até essa qualidade? Sim, isso aí é a principal medida, né? São alguns dos fatores que a gente chama da higiene do sono. Se isso não for gasto numa consulta sobre insônia, gasto tempo para a gente discutir sobre isso e simplesmente a gente prescrever uma medicação, o paciente não vai ter resposta, né? A gente vai estar tapando um buraco então, com a Então medicação. ele tem um papel protagonista, né? Muito ele mais precisa do que remédio. atuar. Né? O paciente, eu falo que eu estava falando sobre dor esses dias, mas eu falo que é o fator, eu chamei de fator mais você, né? Esse aí, em relação ao sono, é o fator mais você. Se você não mudar, dói, mas se você não buscar por isso e buscar só um remédio, você está colocando um band-aid numa ferida que não vai cicatrizar. Então, a gente fazer as mudanças de ambiente, de horário, da atividade física, né? São algumas orientações que é simples, mas a atividade física, ela não é fazer atividade física à noite, ela deve ser feita até umas 4, 5 horas antes da hora de dormir, porque a atividade física, se aumenta o cortisol, aumenta sua atividade cerebral e vai atrapalhar. A cafeína, ela é um estimulante, então assim, cafeína até umas 5 horas da tarde, em doses moderadas, tudo bem, mas no período da noite não. O ambiente para dormir, a temperatura da hora de dormir, o quarto, ele deve estar entre 18 e 22 graus, tá? Um quarto muito frio, você vai contrair muito a musculatura, vai fazer um esforço grande para dormir e vai ficar cansado. Um quarto muito quente não te proporciona a produzir a melatonina na quantidade adequada, o seu corpo esfria para começar a produzir melatonina e quando você tem que acordar, ele começa a aquecer de novo. Então tem essa busca do equilíbrio, né? Então, essas mudanças de ambiente, os distratores, as práticas de meditação que vão ajudar, de mindfulness, práticas que vão diminuir o seu estresse na hora de dormir. Aí eu deito e eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Isso é uma das coisas que mais atrapalha na hora de dormir. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental, que as psicólogas ajudam e tentam implementar essas mudanças, né, na rotina, muitas vezes ajudam. O que ajuda? Uma dica fácil que ajuda. Pega uma agenda, tipo, 1 hora antes de dormir ali, anota tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Já anotei o que eu tenho que fazer, não tenho que deitar. Passei para o papel. Isso é uma das técnicas práticas que podem ajudar nesse... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que atrapalha, você perde meia hora pensando o que você tem que fazer no dia seguinte. Não, eu já parei para pensar antes da minha cama, né? Tentar não ter luz no quarto, um quarto bem escuro. Tentar uso de tela, né, na cama, assim. Hoje o maior vilão que a gente tem, é o celular na hora de dormir. Se
foi indispensável que coloque o filtro azul, pelo menos apesar que o filtro azul, a luz azul também dificulta a produção de melatonina, mas que a gente tente, pelo menos, já deixar ativo, né? As tecnologias mais modernas, você já programa, ele já vê que está escurecendo, ele já ativa esse filtro azul de forma automática. Doutora Fabiana, muito obrigada pela sua participação Excelente. aqui hoje, porque com a pandemia muita gente, né, teve aí essa rotina do sono alterada, pessoas que antes nunca sofriam para dormir, hoje passam aí as noites em claro, então acho que com essas dicas, colocando em prática, tomara que a gente tenha conseguido aí ajudar o pessoal que está passando por esse mal, porque a insônia realmente vai afetar em todos os setores, né, da vida dessa pessoa. Então, muito obrigada pelas orientações hoje. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E você não sai daí, porque daqui a pouquinho o Arthur volta com a receita de hoje. Pé de moça, não dá para perder, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem ele com Bora Rangar.